Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que todos bem. Vamos continuar conversando um pouquinho mais a respeito de marketing e ver de que forma que nós podemos utilizar essa importante ferramenta para dar uma turbinada nos nossos negócios e ver como é que nós vamos melhorar a nossa posição no mercado perante o cliente. A gente falou bastante na última vez a respeito da construção da imagem. E aí eu queria convidar vocês para pensar na seguinte situação. Imagine você estar numa situação, numa atividade comum qualquer, de repente dá uma dor de cabeça. Você precisa de tomar um remédio. Obviamente, é claro que o ideal seria consultar um médico, né, verificar, identificar qual é a causa, mas às vezes não é nada tão urgente assim, nem tão complicado, que você não possa resolver com um simples analgésico. Qual é o primeiro analgésico que vai surgir na mente de você? Não precisa de falar a marca. O importante é entender o conceito. Esse primeiro produto que surge na nossa mente, como primeira opção, é aquele produto que nós vamos pensar, vamos elegê-lo como prioridade, como preferência, quando surgir a nossa necessidade por um remédio para resolver a dor de cabeça. O mesmo se aplica para qualquer outra situação do nosso cotidiano. Essa história que eu estou contando para vocês, de uma forma assim bem tranquila, nada mais é do que uma ferramenta muito utilizada em marketing chamada de posicionamento. O que é posicionamento? Bem, o posicionamento em marketing quer dizer um conjunto de ações estratégicas que são pensadas, que são colocadas em prática para que determinado produto, determinada marca, determinado conceito esteja na mente do consumidor como preferência na hora que surge a necessidade. Ou seja, quando você consome um produto, quando você consome uma marca, quando você opta pela contratação de um profissional para executar um serviço, você vai se basear em alguns aspectos. E esses aspectos são fornecidos através de ferramentas que nós utilizamos para marcar o posicionamento daquele produto, daquela marca, daquele profissional na cabeça do nosso consumidor. Muito bem. Primeira coisa que deve ser sempre colocada em prática para a gente. O mercado é muito amplo, pessoal. Nós não podemos querer dominar todos os segmentos de mercado. O mercado a gente tem que dividir e entender quais segmentos que nós podemos e que nós temos mais competência e mais condição de atendê-lo melhor. A partir disso aí, nós temos que identificar quais são os nossos pontos fortes, aquilo que nos diferencia em relação aos nossos concorrentes, o que nós fazemos de melhor. A partir disso, nós vamos procurar destacar esses pontos fortes e fazê-los que eles se fixem na cabeça do consumidor. Quando surgir, por exemplo, uma necessidade, se aquele trabalho tiver sido bem feito na mente do consumidor, ele vai lembrar daquele produto, ele vai lembrar daquela marca, vai lembrar daquele profissional como a sua opção preferencial. E aí vai fazer o contato. Como é que se constrói uma marca? Como é que se constrói um posicionamento? Através de ações pensadas, através de ações estratégicas. Ou seja, nada é feito por acaso. Precisa, obviamente, de se traçar um objetivo, ver quanto tempo você vai precisar para construir aquele caminho, colocar em prática todos aqueles passos definidos e aguardar que os resultados comecem a surgir. E pode ter certeza, nada como um trabalho sistematizado, bem planejado, organizado, para que o resultado venha posteriormente e de uma forma positiva. Pensem, você não constrói uma marca da noite para o dia, você não constrói um conceito da noite para o dia. Você precisa de, primeiro, adquirir a credibilidade no mercado, adquirir o respeito, adquirir a confiança, adquirir um conceito que vai te diferenciar em relação aos demais. É esse o objetivo que nós buscamos e que nós procuramos fazer com que o nosso cliente lembre sempre da gente
quando surgir essa necessidade. E é nessa construção de posicionamento que nós precisamos de utilizar várias ferramentas de marketing. Nós podemos usar, por exemplo, algumas ações promocionais para aumentar, para expandir o conhecimento do nosso produto, da nossa marca em relação aos outros concorrentes. Nós podemos utilizar também algumas estratégias de preço para fazer com que determinado produto tenha, durante um determinado momento, um preço mais atraente que convença alguns clientes a adquiri-lo, experimentá-lo e ver que realmente funciona. Obviamente, nós não podemos ter essa preocupação de sempre se preocupar em vender o mais barato. Essa questão de preço, ela é muito relativa. Na verdade, o que importa mesmo é que o produto cumpra a função dele, que ele resolva o problema, que ele seja eficaz. Então, muitas vezes o consumidor ele abre mão do preço em função da qualidade, da expectativa atendida. O consumidor quer ter o problema dele resolvido. Então, podemos utilizar e devemos utilizar várias ações, várias estratégias para que isso daí seja colocado em prática e que o consumidor lembre sempre de nós quando surgir aquela necessidade específica. Outra coisa muito importante, como eu falei no início, não adianta querer dominar todo o mercado, você não vai conseguir agradar todo mundo. Você precisa de definir quais os públicos ou qual o perfil do cliente que você quer agradar, trabalhar nesse sentido e se fixar nesse aí. Se você procurar tentar atender a todos os segmentos de mercado, na verdade o que vai acontecer é que você provavelmente vai despender muita energia, vai despender muito recurso e não vai conseguir atender de uma forma eficaz todos esses segmentos de mercado. Lembre-se, existem consumidores com perspectivas e com demandas diferentes. E nós precisamos de definir quais aqueles consumidores que nós temos melhores condições de atender. Ok? Bem, eu espero que esse papo tenha sido esclarecedor e, na medida do possível, sempre que tivermos essa oportunidade, nós vamos conversar um pouco mais a respeito de posicionamento, falar um pouco mais a respeito de segmentação de mercado e batermos mais um papo a respeito de várias ferramentas que nós podemos colocar em prática para que melhore o nosso posicionamento e que melhore a nossa imagem e fortaleça a nossa imagem perante o consumidor. Ok, pessoal? Espero que o papo tenha sido legal, produtivo e a gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade. Um abraço.